Mercado da bola chegando e o Cruzeiro perdeu a paciência com o Flamengo, tá projetando até uma ação na FIFA por assédio pelo Caio Jorge. E aí? E o Flamengo vai fazer o quê? Vai atrás do Marcos Leonardo realmente? Tem mais coisa acontecendo, eu vou te contar tudo nesse vídeo. O Cruzeiro decidiu encerrar completamente as tratativas, disse que não tem mais acordo, até então estava escutando, estava vendo até onde o Flamengo poderia ir. Se chegasse nos 50 milhões de euros, que foi o valor, né, destinado, estipulado pelo Pedro Lourenço, talvez houvesse negócio. Chegou até a haver uma especulação de que o Luiz Araújo, se entrasse na negociação, o Cruzeiro poderia ceder. O Flamengo chegou no limite assim de 32 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha, o que seria um valor até interessante, totalizaria 40 milhões de euros se o Cruzeiro aceitasse, mas o Cruzeiro não quis. E aí, depois de informações de que o Flamengo teria entrado em contato com o staff do jogador, com o próprio jogador, o Cruzeiro perdeu a paciência. O Pedro Lourenço nem está presente, né, no CT do Cruzeiro, né, no dia a dia do clube nesse momento, que está sendo capitaneado aí pelo seu filho e pelos demais pares, né, o Bruno Spindel, que chegou por lá, mas ele já revelou que pretende acionar a FIFA por assédio, exatamente por essa postura do Flamengo na negociação. Ou seja, rompeu a negociação. Daqui a pouco estava até dentro de um acordo interessante, de uma conversa, né? O Flamengo queria um jogador do Cruzeiro, nível nacional, aquela coisa toda, ofereceu um valor, mais um jogador, só que nesse momento o Cruzeiro perdeu a paciência. Que loucura, hein? Essa história do Caio Jorge. Eu tenho certeza, né? Eu tinha certeza de que o Flamengo tinha conversado ou tinha tido até uma sinalização de pessoas próximas ao jogador, porque senão não fazia sentido continuar insistindo nessa coisa. E o Cruzeiro até estava um pouco, né, observando a situação, vamos ver até onde vai e tal, mas agora não tem mais conversa, o Caio Jorge fica no Cruzeiro. Ainda sobre o Cruzeiro, tem outras questões. Por exemplo, o Fagner. O Fagner está resolvendo a vida dele com o Corinthians. O Corinthians não está ganhando nada nessa história, mas a partir da metade do ano, o Fagner já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, nesse momento, é vantajoso para o Corinthians liberar o Fagner, até porque ele estava pagando durante o ano de 2024 metade do salário do Fagner. Então, a partir de agora, com a rescisão, ele não precisa mais pagar esse valor e vai economizar, digamos assim, esse valor até o fim do contrato, ou 50% ou o valor total, porque se ele voltasse e não fosse utilizado, aproveitado, o Corinthians teria que pagar o salário dele. Então a rescisão é interessante nesse sentido. A questão é que o Corinthians ainda deve uma grana para o Fagner, então o Corinthians vai ter que pagar. E com toda essa rescisão unilateral, não, né? Uma rescisão amigável, vamos colocar assim, o Corinthians não vai ganhar nenhuma compensação financeira, mas, como eu disse, vai economizar e o Fagner vai seguir a sua vida para acertar com o Cruzeiro. A outra situação envolvendo o Cruzeiro é a proposta que chegou em 27 milhões de euros pelo Gerson ao Zenit, que vem recusando paulatinamente essas propostas. Vamos saber se esses 27 aqui serão recusados também. Os caras querem 40 inicialmente, né? Acho que se chegar em 30 eles vendem. Mas, por enquanto, o Cruzeiro chegou em 27 milhões de euros pelo Gerson. Vamos ver até onde isso vai. Falando no Flamengo também, o Flamengo perdeu o Tati Castellanos, que é o argentino que estava lá na Major League Soccer e que foi negociado com o West Ham da Inglaterra por 29 milhões de euros. Olha que loucura, hein? Isso esgotou um pouquinho do valor que o Flamengo estava disposto a pagar por ele. Ele já foi especulado em vários clubes brasileiros, no Palmeiras, agora no Flamengo. O Tati Castellanos foi para o West Ham, 29 milhões de euros. E aí o Flamengo se voltou para o Breno Bidon. Trouxe mais detalhes no vídeo que eu fiz sobre o Corinthians aqui, mas na verdade é uma sondagem, é uma consulta e tudo mais. O Flamengo poderia chegar em 15 milhões de euros, mas o Corinthians evidentemente quer mais do que isso, se é que vai topar negociar o Breno Bidon, né? Titular absoluto na campanha do título da Copa do Brasil. A multa do Breno Bidon é de 370 milhões de reais para o mercado nacional. Então, vamos ver se chega mesmo a ter uma negociação. E para fechar, o Bahia fez uma sondagem, uma consulta pelo goleiro Everton, do Palmeiras, de 38 anos. E, cara, tem um detalhe muito importante nessa história, porque o Everton, ele não termina a temporada como titular.
Eu não sei o que o Abel Ferreira vai fazer com o Carlos Miguel e o Everton. Vão disputar a titularidade? Ele vai fazer um rodízio com os dois? O Everton machucou, o Carlos Miguel assumiu o gol. Foi bem, de certa forma, mas, enfim, a gente não sabe, né? Porque o Everton era titular até então. Será que ele volta pro gol? Um cara experiente, multicampeão, ídolo da torcida. Só que ele só tem mais um ano de contrato. O contrato dele encerra em dezembro de 26. Se o Palmeiras quiser ficar com o Everton diante de tanto assédio, vai ter que renovar o contrato com o Everton para estender e deixar os dois ali disputando uma titularidade. O Bahia estaria oferecendo 3 anos de contrato para o Everton aos 38 anos e pagando um salário maior do que ele recebe no Palmeiras. Então é uma proposta muito boa, mas vai depender do Palmeiras também se daqui a pouco, peraí, vamos estender o teu contrato por mais 2, 3 temporadas, sei lá, vamos te dar uma valorização para você ficar aqui. Ou o Everton vai entender que o melhor mesmo é mudar de ares. E quem está pedindo essa contratação é um cara que entende um pouquinho da função de goleiros, que é o técnico Rogério Ceni.